Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença em nosso seminário virtual com o tema Sequenciamento Illumina, como planejar o seu primeiro projeto de sequenciamento. Hoje, nós discutiremos o fluxo de trabalho completo para planejar o seu primeiro projeto de sequenciamento, incluindo considerações iniciais, como uma visão geral do processo de sequenciamento, os métodos de preparo de biblioteca, o sequenciamento em si e análise de dados. Esta é uma visão geral de muitos tópicos, então eu incluirei aqui alguns links que são úteis ao longo dessa apresentação para que vocês obtenham as informações mais detalhadas. Bom, começaremos então com as nossas considerações iniciais. Nós iniciaremos com o nosso ácido nucleico de interesse, que pode ser DNA, RNA ou ambos. Em seguida, nós precisamos preparar o ácido nucleico em uma biblioteca. Isso tornará o ácido nucleico compatível com o processo de sequenciamento em um dos sequenciadores da Illumina. O nosso terceiro passo é o sequenciamento em si. Aqui, nós lemos as bases dos fragmentos resultantes da biblioteca. E a nossa quarta etapa é a análise de dados, que nós queremos ter certeza de que temos um plano para todo o fluxo de trabalho, incluindo a análise de dados, antes de iniciar qualquer processo dentro do laboratório. O nosso primeiro passo é determinar, então, o nosso tipo de amostra de interesse, pois isso afetará como preparamos as bibliotecas, o sequenciamento das amostras e como analisamos essas amostras. Alguns exemplos são DNA genômico, RNA total, amostras de metagenômica, amostras oriundas de imunoprecipitação, entre tantas outras. Nós podemos sequenciar uma vasta gama de diferentes tipos de amostras. Embora não importe de onde seja o ácido nucleico, nós precisamos ter a certeza que o método de extração que usamos resultará em amostras altamente puras, livres de inibidores e que possam afetar as etapas subsequentes na construção de biblioteca e no sequenciamento. E conforme dito no início dessa apresentação, nós temos aqui alguns links que são úteis para essa fase do processo, como, por exemplo, uma introdução à metodologia de Next Generation Sequencing da Illumina, boletins técnicos, né, com boas práticas para fazer o isolamento de DNA e RNA, e considerações gerais de sequenciamento de DNA, RNA e FFPE. Agora, nós vamos prosseguir para o preparo da biblioteca, que é o segundo passo dentro do nosso fluxo de trabalho. Aqui, nesse ponto, nós vamos discutir quais são os métodos de preparo de biblioteca, como escolher o método de preparo de biblioteca certo para o seu projeto, quais são as etapas do preparo de uma biblioteca, vamos falar sobre quantificação de biblioteca e controle de qualidade, o que nós chamamos de QC, vamos também ver quais são os recursos úteis para utilizarmos nesse processo de escolha de biblioteca e também como realizamos o agrupamento dessas amostras em uma biblioteca. Existem diversas opções para o preparo de biblioteca, dependendo dos objetivos do nosso projeto. Essas bibliotecas, elas podem ser preparadas a partir de DNA genômico, para algumas aplicações de ressequenciamento, bem como para o sequenciamento de um genoma que nunca foi sequenciado antes, que é o que nós chamamos de genoma de novo. Nós podemos também preparar as bibliotecas a partir de amostras de RNA, e isso pode incluir o sequenciamento de RNA mensageiro, RNA total ou de RNA pequenos. Essas bibliotecas, elas também podem ser preparadas a partir de amostras de metagenômica, portanto, para um projeto de metagenômica, haverá várias espécies presentes dentro de cada uma das amostras. Nós podemos também criar bibliotecas convertidas em bisulfito, que nos permitem estudar os padrões de metilação em DNA, e sendo que para algumas aplicações pode ser que seja necessário uma abordagem mais personalizada, que nós geralmente encontramos em publicações, que é o que nós chamamos de bibliotecas customizadas. As bibliotecas, elas podem ser direcionadas. Se estamos interessados em um subconjunto do genoma ou do transcriptoma, o sequenciamento do genoma
inteiro ou o sequenciamento total do RNA, ele irá nos fornecer muito mais informações do que nós precisamos. Nós podemos usar abordagens direcionadas para selecionar apenas os genes ou as áreas que estamos interessados para o nosso projeto. Então, nós podemos preparar as bibliotecas direcionadas a partir de DNA, de RNA ou ambos. Existem dois métodos principais para o preparo de bibliotecas direcionadas. Uma delas é a abordagem baseada em amplicons. Com o preparo de biblioteca baseado em amplicons, nós amplificamos seletivamente apenas as regiões em que estamos interessados a partir de uma amostra de ácido nucleico. Então, preparamos as bibliotecas a partir desses alvos. Uma outra opção é uma abordagem baseada em um processo que nós chamamos de enriquecimento. É aqui que nós criamos todo o genoma, né, ou todo o transcriptoma de uma amostra, e então nós usamos sondas para direcionar apenas os nossos genes de interesse para o sequenciamento, para capturar apenas os genes de interesse. E esse processo é útil para painéis direcionados que são maiores e até mesmo para o sequenciamento de um exoma completo. Existem também abordagens direcionadas personalizadas, que nós chamamos de painéis customizados. Agora, como nós escolhemos o método de preparo de biblioteca que iremos utilizar? Um recurso disponível pela Illumina é a ferramenta Library Prep and Array Selector Kit. Essa ferramenta, ela permite filtrar com base nos objetivos e interesses do nosso projeto e ela sugere quais são os métodos adequados para um determinado preparo de biblioteca. Nós podemos utilizar diversos filtros de pesquisa. Aqui, esse primeiro, eu vou me focar no filtro área de pesquisa. Eu selecionei, por exemplo, agrigenômica e micro. Eu posso também escolher por aplicação. Então, aqui eu escolhi a aplicação de metagenômica e de genoma completo. Eu também posso escolher com base no método. Aqui eu selecionei o método de 16S ou transcriptoma total. Além disso, nós também podemos filtrar por espécies ou também podemos escolher qual o sistema ou o equipamento que nós planejamos utilizar. Nós podemos escolher quantos filtros nós quisermos e a ferramenta nos informará quantos métodos de preparo de biblioteca atendem aos nossos critérios selecionados. E então, os listará e fornecerá informações adicionais para cada uma das opções devolvidas. Aqui nós temos os links adicionais para nós escolhermos qual é o melhor método de preparo de biblioteca, além do contato da equipe de vendas interna por meio de telefone ou e-mail, que você poderá encontrar. Agora que selecionamos o método de preparo de biblioteca que gostaríamos de utilizar, nós vamos dar uma olhada em uma visão geral nas etapas do processo de preparo de biblioteca. Dependendo do tipo de biblioteca que estamos preparando, alguma dessas etapas podem ser um pouco diferentes. Aqui, nós estamos preparando uma biblioteca genômica completa. Vamos começar com o ácido nucleico, que nesse caso é o DNA. Nós vamos fragmentar o DNA e garantir que o comprimento do DNA seja compatível com o seu sequenciamento. Em seguida, adicionaremos adaptadores ao DNA e então amplificaremos essa biblioteca, as nossas bibliotecas. No final, o que nós teremos é os nossos fragmentos oriundos da biblioteca exibirão essa arquitetura aqui que nós vemos, um inserto dupla fita flanqueado por adaptadores. Esses adaptadores, eles são importantes e necessários para todo o processo de clusterização e sequenciamento, em que nós temos mais externamente as sequências correspondentes a P5 e a P7 nessas extremidades dos adaptadores. Essas sequências, elas permitem que as bibliotecas se liguem à flow cell, né, à célula de fluxo dentro do sequenciador. São sequências que nós chamamos de ancoragem.
Os sítios de ligação do primer do sequenciamento de RB1-SP e RB2-SP, eles tocam a inserção do DNA, ou seja, eles estão nessa região mais interna do adaptador, na divisa com a dupla fita. Eles são necessários para iniciarmos o processo de sequenciamento das nossas bibliotecas. São iniciadores do nosso sequenciamento. E mais ao centro da nossa estrutura de adaptador estão os índices, que são sequências que nos permitem identificar quais são os dados de cada amostra que sequenciamos. A sequência de índices para cada biblioteca, ela deve ser exclusiva, e essas sequências elas serão lidas durante a corrida de sequenciamento. Nós podemos ter etapas adicionais, como, por exemplo, a síntese de cDNA para bibliotecas de RNA-seq, ou etapas de direcionamento, se estivermos preparando bibliotecas a partir de Amplicon, ou enriquecimento com captura híbrida, como já explicado nos slides anteriores. É importante relembrar que, se você estiver utilizando um kit de preparo de biblioteca da Illumina, as bibliotecas que vocês prepararem terão todas as sequências de adaptador necessárias e serão compatíveis com qualquer um dos sequenciadores da Illumina. Aqui, nós vemos como esses adaptadores, como as sequências presentes dentro dos adaptadores, são utilizadas durante o processo de sequenciamento. Os fragmentos em vermelho e azul escuro, nas extremidades da biblioteca, são críticos para a ligação a flow cell, ou célula de fluxo, dentro do sequenciador. A região em verde claro e verde escuro são as sequências de índices, que nos ajudam a identificar os dados de cada amostra, são os nossos identificadores. E as regiões em azul claro e alaranjado são para a ligação do primer de sequenciamento, que são aquelas regiões de inicialização do sequenciamento que nós conversamos no slide anterior. Essa aqui é uma imagem de exemplo. Alguns instrumentos de sequenciamento se iniciam de formas diferentes. Se você tiver alguma dúvida sobre o sequenciador que está utilizando, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte técnico. E, assim que concluirmos o preparo da biblioteca, nós desejaremos quantificar e fazer o controle de qualidade, que nós chamamos de QC, das nossas bibliotecas antes do processo de sequenciamento. Nós precisamos ter as informações precisas de quantificação e tamanho, pois isso nos ajudará a garantir que sequenciamos as bibliotecas de maneira correta. Uma quantificação precisa da biblioteca, ela é absolutamente crítica para o processo de sequenciamento. Uma quantificação precisa, ela é necessária para garantir que a quantidade correta de dados de sequenciamento seja igual para todas as amostras e que a saída e a qualidade do sequenciamento elas sejam altas. Cada fluxo de trabalho de preparo de biblioteca tem recomendações específicas para quantificação. Normalmente, é um método baseado em qPCR ou um método fluorimétrico como Qubit e Picogreen. Vale lembrar que nós não recomendamos métodos baseados em UV, pois eles não têm um nível de precisão alto o suficiente para garantir um bom processo de sequenciamento. Para o controle de qualidade, para o nosso QC, instrumentos como Bioanalyzer, Fragment Analyzer, Tapestation e afins, eles nos permitem visualizar a distribuição do tamanho das bibliotecas em displays, que normalmente nós chamamos de traços. Esses traços, eles nos fornecem informações sobre a distribuição do tamanho da biblioteca e o comprimento médio dos fragmentos, e podem nos ajudar a verificar se o preparo da biblioteca foi bem sucedido anterior à etapa de sequenciamento. Para alguns métodos de preparo de biblioteca, os GEs eles podem ser feitos alternativamente para visualizar essas bibliotecas, mas isso vai depender muito da concentração disponível da biblioteca. Nós realizamos vários webinars e periodicamente nós temos um webinar para controle de qualidade de biblioteca e soluções de problemas. Esse webinar ele é muito informativo, eu encorajo a vocês
a participarem e nós teremos um já que está agendado. Para cada kit de preparo de biblioteca, nós temos uma página de suporte. O Reference Guide, ele contém um protocolo completo, bem como todas as recomendações de quantificação e de controle de qualidade das bibliotecas. Na página de suporte, na seção Conteúdo e Armazenamento, aqui nessa parte superior, nós temos documentação adicional, nós temos perguntas mais frequentes e várias informações sobre o nosso fluxo de trabalho. Assim que as nossas bibliotecas estiverem completas e tivermos quantificado e feito o controle de qualidade das bibliotecas, nós podemos prosseguir para o que nós chamamos de pooling, ou agrupamento das bibliotecas. O agrupamento de várias bibliotecas para o sequenciamento, ele também pode ser chamado de um processo de multiplexação. Aqui eu deixo mais links que irão nos ajudar a determinar os números de amostras que nós queremos agrupar dentro da nossa biblioteca. Essa aqui é a ferramenta que nós chamamos de Sequencing Coverage Calculator, que irá nos ajudar a definir o número de amostras para o nosso projeto. Vamos aqui a um cálculo de exemplo. Para isso, digamos que estamos planejando fazer o sequenciamento completo do genoma. Então, eu vou selecionar aqui para aplicações de DNA. Em seguida, essa ferramenta ela vai nos levar para uma próxima página em que, aqui nesse menu expandido, nós vamos selecionar, né, qual é a nossa aplicação, qual é a nossa biblioteca. E para esse aqui, eu vou selecionar o sequenciamento de um genoma completo, de um genoma inteiro. Essa lista, ela apresenta, como nós podemos ver, ela apresenta vários painéis, vários tipos de painéis da Illumina, bem como os painéis direcionados. Na sequência, essa ferramenta nos levará para uma outra página e que aqui, em seguida, nós precisamos preencher com outras informações. A primeira informação que é solicitada refere-se ao nível de cobertura que nós queremos. A cobertura ela é uma maneira de medir a profundidade de sequenciamento de uma amostra. Uma cobertura de uma vez para um genoma significa que cada base do genoma é sequenciada uma vez em média. Uma cobertura de 500 vezes significa que cada base do genoma é sequenciada 500 vezes em média. Para essa aplicação, eu estou escolhendo aqui 30 vezes de cobertura, que é um nível de cobertura comum quando estamos falando em ressequenciamento do genoma completo. Se você não tiver certeza da cobertura necessária do que irá utilizar, é melhor que seja consultada a literatura em sua área de trabalho para seguir quais são as recomendações mais apropriadas para a sua pergunta. Em seguida, nós vamos escolher qual é a porcentagem de duplicata, que vai também depender do método do preparo da biblioteca utilizado. Aqui eu vou deixar esse valor padrão de 2%. Nós, então, vamos para o campo de genoma ou tamanho das regiões-alvo. Para isso, eu estou escolhendo um tamanho de genoma de 120 MB. E, em seguida, nós vamos inserir qual é o comprimento de leitura. Este aqui é o número em pares de base ou ciclos que serão sequenciados de cada fragmento da biblioteca. Cada kit de preparo da biblioteca Illumina tem um número recomendado de ciclos. E, por último, nós escolheremos qual equipamento que queremos usar. Você pode selecionar vários sequenciadores para compará-los também. Para isso, eu estou escolhendo agora o NextSeq. Então, a gente clica em submeter. A partir do momento que é enviado, a ferramenta ela irá calcular o número de amostras que podem ser agrupadas na corrida, seguindo os critérios que selecionamos. Nas configurações que eu selecionei, eu posso agrupar, então, 32 bibliotecas em uma corrida do tipo High Output do NextSeq ou 10 bibliotecas em uma corrida no cartucho do tipo Mid Output no NextSeq. Nós também podemos verificar as recomendações na nossa ferramenta Library Prep and Array Kit Selector. Nós podemos navegar até o kit que estamos utilizando e clicar, então, em detalhes.
o menu será aberto e nós podemos expandir a seção de especificações e recomendações. Nessa seção de recomendações, nós teremos as recomendações do agrupamento e do comprimento da leitura para aquele tipo de biblioteca. Assim que nós determinamos o número de amostras que nós podemos agrupar, nós então podemos começar o processo de agrupamento. Nós queremos que os dados da corrida de sequenciamento, eles sejam distribuídos de maneira uniforme em todas as amostras para ter uma cobertura uniforme. Então, primeiro nós queremos normalizar todas essas amostras. Esse processo de normalização traz todas as amostras para uma mesma concentração. Alguns kits de preparo de biblioteca incluem reagentes ou possuem mecanismos que normalizam as amostras para nós. Para outros fluxos de trabalho, normalizaremos essas bibliotecas de uma maneira manual. Nós chamamos isso, como o próprio nome diz, de normalização manual. A normalização integrada, ela refere-se aos fluxos de trabalho de preparo de bibliotecas que normalizam as bibliotecas para nós. Diferentes métodos de preparo e estratégias diferentes são utilizados. Algumas normalizam as amostras com base na quantidade inicial da amostra, durante o preparo, para o preparo da biblioteca. Outros kits de preparo utilizam reagentes adicionais na etapa e etapas do protocolo para normalizar essas bibliotecas. Nem todos os métodos de preparo de bibliotecas incluem essa normalização integrada. Alguns métodos de normalização integrada, eles não são compatíveis com todos os sequenciadores. Já para o processo de normalização manual, primeiro nós vamos calcular as molaridades utilizando as concentrações em nanogramas por microlitro e os tamanhos médios da biblioteca determinados durante o processo de controle de qualidade da biblioteca, utilizando a equação abaixo. Na normalização manual, nós calculamos as molaridades para todas as amostras, diluindo as amostras para a mesma concentração. Nós podemos utilizar tampão de 10 milimolar Tris-HCl, o tampão de resuspensão presente em alguns kits da Illumina, que é o Resuscitation Buffer, ou o famoso RSB, ou até mesmo água livre de nuclease. A concentração para a qual queremos normalizar, ela vai depender do rendimento da biblioteca e de qual o sequenciador que iremos utilizar. Uma vez que todas as bibliotecas são diluídas para a mesma molaridade, nós agruparemos volumes iguais de cada uma dentro do nosso pool de amostras. Isso nos ajudará a ter a mesma quantidade de cada biblioteca no pool. Ao agrupar essas amostras, nós recomendamos agrupar pelo menos 5 microlitros de cada biblioteca, pois pipetar pequenos volumes pode levar a imprecisões. Então, é muito útil utilizarmos pelo menos 5 microlitros de cada uma dessas bibliotecas para prepararmos o nosso pool. Aqui, eu incluí alguns links de boletins técnicos que fornecem informações para a quantificação e o controle de qualidade, bem como para a normalização e o agrupamento das nossas bibliotecas. Nós temos ainda informações adicionais também para o pooling e cálculo de cobertura disponíveis também nos links presentes nesse slide. Agora que as nossas bibliotecas estão preparadas e agrupadas, nós prosseguiremos com o quarto passo dentro do nosso fluxo de trabalho, que é o sequenciamento. Para isso, nós vamos discutir onde sequenciar, como escolher o sequenciador adequado para o seu projeto, como configurar uma corrida de sequenciamento e também alguns recursos adicionais para o sequenciamento em instrumentos. A nossa primeira pergunta é: onde sequenciar? Você pode ter o sequenciador dentro do seu laboratório, e nós discutiremos isso nos próximos slides,
Mas, ao invés disso, você pode optar também por utilizar um serviço de sequenciamento ou um sequenciador dentro de um laboratório parceiro. Esses serviços eles podem ser oferecidos por provedores acadêmicos ou não acadêmicos, e cada um terá informações como enviar amostras para o sequenciamento e muitas também fornecem serviços de preparo de biblioteca. Em seguida, nós precisamos escolher o sequenciador certo para utilizar. Diferentes sequenciadores, eles fornecem diferentes quantidades de dados. Precisamos saber quantos dados precisamos por amostra e quantas amostras sequenciamos para determinar, quantas amostras sequenciaremos para determinar o melhor sequenciador para o projeto. Então, nós temos que cada sequenciador tem uma saída específica, uma processalidade específica em volumes de dados. Os sequenciadores de bancada, como iSeq, MiniSeq, MySeq, são normalmente utilizados para sequenciar genomas menores, painéis direcionados, que não precisam de um volume tão grande de dados. Os sequenciadores da família NextSeq, eles fornecem mais dados e são mais apropriados para números de amostras mais altos, maiores, e aplicações como, por exemplo, RNA-seq, sequenciamento de exoma e ChIP-seq. Os instrumentos de saída mais alta da série de HiSeq e os NovaSeq, esses são instrumentos mais adequados para grandes projetos, né, como, por exemplo, projetos populacionais, transcriptomas e sequenciamentos de exoma, além de permitir agrupar um grande número de amostras. Nós temos uma ferramenta de comparação de plataformas de sequenciamento, que é um recurso bastante útil para decidir sobre qual é o sequenciador mais adequado para aquele tipo de projeto. Uma vez que nós decidimos qual sequenciador usaremos, nós iremos, então, planejar uma corrida, preparar os consumíveis de sequenciamento, desnaturar e diluir a biblioteca e carregar essas bibliotecas e os reagentes no sequenciador. Para planejar a configuração da corrida, nós vamos, primeiro, decidir sobre os comprimentos de leitura de sequenciamento. Um exemplo é um comprimento de leitura aqui de 2 vezes 150 pares de base, ou leituras pareadas de 150 pares de base. Cada método de preparo de biblioteca da Illumina tem recomendações de comprimentos específicas. E, em seguida, nós precisamos listar todas as informações da biblioteca e index que utilizamos, pois isso nos ajudará a identificar todas as amostras que foram agrupadas dentro do nosso pool, de acordo com as sequências de index que foram adicionadas durante o preparo da biblioteca. Nós também podemos especificar algumas opções de análise de dados de pós-sequenciamento nessa fase. E dependendo do sequenciador que estivermos utilizando, você pode utilizar uma dessas 4 opções para configurar a sua corrida. O Illumina Experiment Manager, o Local Run Manager, o Base Space Prep Tab ou configurar uma corrida no instrumento para o Base Space. Nós vamos dar uma olhada com mais detalhes nessas 2 primeiras opções, no Illumina Experiment Manager e no Local Run Manager. O Illumina Experiment Manager, ele é um software que pode ser baixado do site da Illumina em qualquer computador, e aqui eu incluirei um link mais tarde de como baixar esse software. Essa é a primeira tela que nós vemos quando o software é iniciado. Nós temos aqui algumas opções para começar. Por enquanto, eu vou selecionar em Criar planilha de amostras ou Create Sample Sheet. Na próxima tela, nós, então, podemos escolher qual é o sequenciador que planejamos utilizar. Aqui, eu vou escolher o MySeq. Então, nós clicamos em Enviar. Ao avançar, nós podemos, então, selecionar qual é a nossa opção de análise. Isso determinará o tipo de análise que será feita quando a corrida de sequenciamento for concluída. Aqui eu estou selecionando em Outros, e então, depois, para apenas gerar os arquivos do tipo FastQ. Nós discutiremos mais tarde o que isso significa
em nossa apresentação. Agora, nós vamos, então, inserir as informações de configuração da corrida. O primeiro campo que precisamos preencher é o campo de Reagent Cartridge Barcode, ou seja, é o barcode presente dentro do cartucho do reagente de sequenciamento. Se você souber o código de barras que está no cartucho do reagente de sequenciamento que irá utilizá-lo, você pode introduzir aqui. Caso você ainda tenha pego esse código, você pode inserir um valor ou um nome qualquer que te ajude a identificar facilmente essa planilha de amostra, pois vale lembrar que esse campo ele será utilizado para nomear o arquivo da sample sheet. Nós podemos escolher, então, qual é o fluxo de trabalho do preparo da biblioteca e os adaptadores de index que utilizamos para as bibliotecas que vamos sequenciar. Em seguida, nós selecionaremos o número de leitura dessa corrida. Nós podemos inserir o nome do experimento para a corrida e aqui os campos nome e descrição do investigador, eles são opcionais. E em seguida, nós selecionamos o tipo de corrida que gostaríamos de fazer, single-end ou pair-end, e o número de ciclos para cada leitura ou quantas bases serão lidas. No lado direito, nós temos configurações específicas para o fluxo de trabalho, e isso será preenchido por padrão com base na análise que foi escolhida, embora ele possa ser alterado caso se faça necessário. E em seguida, nós vamos clicar em avançar. Isso nos levará para uma página em que nós podemos inserir as informações de amostras e dos índices que nós utilizamos em cada uma dessas amostras no preparo da biblioteca. Depois que nós adicionamos os índices e quais as amostras exclusivos para essa biblioteca, nós vamos ver apontando aqui embaixo, se apresentará como verde, apontando como uma combinação válida, e nós podemos, então, clicar em concluir. O Illumina Experiment Manager, ele vai perguntar para você se você deseja salvar a planilha de amostra, e em seguida ele perguntará se você deseja visualizar essa planilha de amostra no Excel. Você não precisa visualizar no Excel. Mas aqui eu vou clicar que sim, só para que possamos dar uma olhada. A planilha de amostra é um arquivo CSV. Quando nós visualizamos o arquivo Excel, nós podemos ver as configurações de todo o fluxo de trabalho que foi configurado, que nós inserimos no Illumina Experiment Manager, incluindo o instrumento que estamos utilizando, quais são os comprimentos de leitura e bem como as informações das amostras. Agora, nós revisaremos a configuração de uma corrida utilizando o segundo método que eu citei para vocês, que é o Local Run Manager, ou famoso LRM. No Local Run Manager, a nossa primeira etapa é selecionar e criar corrida aqui no canto superior direito e selecionar qual é o fluxo de trabalho que iremos utilizar. Para esse exemplo, eu escolhi gerar os arquivos FastQ. Em seguida, nós daremos à corrida, então, um nome exclusivo para aquela corrida e nós podemos também inserir uma descrição opcional, caso seja desejado. Na sequência, nós vamos adicionar qual foi o kit de preparo de biblioteca e quais foram os índices utilizados, e então o número de leitura desses índices. E, por fim, nós vamos selecionar qual é o tipo de corrida, se é single-end ou se é pair-end, e nós preencheremos as informações dos comprimentos de leitura em pares de base que gostaríamos de utilizar. Nós podemos, então, descer essa página até a tabela de amostras. Aqui, nós vamos inserir os IDs dessas amostras e as informações dos índices de cada uma das bibliotecas que compõem o nosso pool que iremos sequenciar. Uma vez que todas as amostras são adicionadas, nós podemos clicar em Save Run e agora nós podemos ver que nós criamos uma corrida e que essa corrida está aqui em nossa lista de execuções, prontas para serem sequenciadas.
Mais informações sobre o Illumina Experiment Manager, Local Run Manager e Base Space Prep Tab, elas também podem ser encontradas dentro desse link que foi deixado nesse slide na apresentação. Agora nós vamos preparar os reagentes de sequenciamento. Nós primeiro vamos descongelar todos os componentes congelados. Nós temos recomendações de descongelamento dentro de um guia de cada um dos sistemas para cada sequenciador. Em seguida, nós trazemos a nossa flow cell, que estava armazenada a 4 graus, nós vamos deixá-la à temperatura ambiente. Esse processo tem que ser realizado pelo menos 15 minutos antes do processo de sequenciamento. Nós temos um boletim técnico que fornece informações sobre como descongelar e armazenar os reagentes de sequenciamento para que se obtenha um desempenho ideal. Eu incluirei um link com esse boletim um pouco mais tarde, nos próximos slides. O nosso próximo passo é desnaturar e diluir o nosso pool de bibliotecas. As bibliotecas, elas devem ser fitas simples para o sequenciamento, e cada instrumento tem um guia específico para o processo de desnaturação e de diluição dessas bibliotecas. Para a maioria dos sequenciadores, você precisará desnaturar as bibliotecas antes de carregá-las no sequenciamento. Alguns instrumentos farão a etapa de desnaturação para você. Para a desnaturação, nós usamos NOH, embora também às vezes façamos uma segunda etapa de desnaturação por calor. Imediatamente antes de carregar as bibliotecas, nós as diluímos até uma concentração final que seja compatível com o sequenciador que você está utilizando. Essas concentrações, elas também são fornecidas nas guias de desnaturação e de diluição das bibliotecas. Nós também podemos adicionar à nossa biblioteca um controle PhyX ao pool de bibliotecas, como o Spykin de PhyX. PhyX é uma biblioteca genômica inteira preparada a partir de um genoma viral. Se o PhyX for incluído em uma corrida de sequenciamento, nós podemos calcular métricas adicionais da corrida, funcionando como se fosse um controle interno. Esse fluxo de trabalho, ele é um pouco diferente para cada um dos sequenciadores e por isso é muito importante seguir as etapas descritas nos guias para cada uma das plataformas em específico que você está utilizando. Em seguida, ao carregarmos as nossas bibliotecas e os consumíveis no sequenciador, para a maioria dos sequenciadores, nós adicionaremos as bibliotecas ao cartucho de reagentes em uma posição específica e demarcada, e o software de controle do instrumento ele nos guiará pelo carregamento da flow cell, do cartucho de reagente, do tampão, bem como para o esvaziamento dos recipientes de resíduos. Assim que o sequenciador estiver carregado, nós iniciaremos o que nós chamamos de verificações pré-corrida, ou pré-check, para avaliar o sequenciador. Depois que as verificações de pré-corrida são aprovadas, o processo de sequenciamento se inicia. Para se obter mais informações sobre como funciona o sequenciamento da Illumina, nós temos uma visão geral aqui dentro desse link de sequenciamento utilizando a tecnologia da Illumina. Nós temos vídeo, bem como boletins técnicos, e aqui em último tem o boletim técnico que eu mencionei utilizado para o descongelamento e o armazenamento de reagentes de sequenciamento. Agora que nós iniciamos a corrida de sequenciamento, nós podemos monitorar o progresso dessa corrida e verificar o desempenho da minha corrida de sequenciamento. Nós podemos monitorar a corrida em tempo real, online ou utilizando o Base Space, e nós também podemos revisar o desempenho com o software Sequence Analysis Viewer. Quando nós revisamos uma corrida, nós queremos verificar se ela gerou a quantidade esperada de dados e se esses dados estão com a qualidade esperada. Cada instrumento de configuração de corrida tem especificações de saída e de qualidade de dados. Vamos dar uma olhada rápida nos recursos aqui de cada um dos instrumentos. Se você navegar pela página da illumina.com, você poderá selecionar aqui em produtos
depois em instrumentos e plataformas de sequenciamento, e em seguida você poderá alternar entre os sequenciadores que nós temos, entre os de bancada ou de larga escala. Aqui eu vou selecionar o iSeq. Depois de selecionar o sequenciador, ele vai te levar para uma página inicial do instrumento, que inclui muitos recursos que são úteis. Vamos primeiro selecionar aqui na opção de especificações, na parte superior da página. As especificações aqui são os valores que queremos utilizar para avaliar o desempenho da corrida, como, por exemplo, se a quantidade de dados gerados foi adequada para o que eu estava esperando, bem como se a qualidade dos dados também está adequada. A métrica que nós utilizamos é a Q30, em que nós medimos a nossa qualidade. Nós podemos voltar, então, à página do instrumento e selecionar a opção de suporte, aqui nesse canto superior direito, e isso nos levará à página de suporte do instrumento. Essa página, ela contém inúmeras informações, como, por exemplo, manuseio de consumível de sequenciamento, informações de manutenção dos instrumentos e muitos outros recursos úteis. Quando a corrida de sequenciamento for concluída, nós podemos passar para a análise de dados. Aqui, nós vamos discutir a geração e demultiplexação dos arquivos do tipo FASTQ, os próximos passos na análise de dados, as opções de software de análise de dados, bem como os recursos adicionais e links que nós temos para análise de dados. Na geração do FASTQ, os dados brutos de sequenciamento, eles são convertidos nas bases A, T, C e G. Essa primeira linha, ela é para cada entrada de um arquivo FASTQ, ela serve como identificador do read. Então, o arquivo FASTQ inclui essas cadeias, né, de bases fornecidas de cada fragmento da biblioteca, juntamente com índices de qualidade de cada uma dessas bases. Aqui nós podemos ver as bases na read, seguindo o sinal mais, nós temos os índices de qualidade. Os arquivos FASTQ para cada amostra, eles podem conter centenas, milhares ou milhões de reads. Nós também demultiplexaremos os dados, o que isso significa que nós separamos os dados para cada uma das amostras das bibliotecas que foram agrupadas pela corrida. Os arquivos FASTQ para cada uma das amostras, eles listarão todas as leituras que são geradas na corrida de sequenciamento e que correspondem à sequência de index que adicionamos durante o preparo da biblioteca, aquela que nós preenchemos a nossa sample sheet, a nossa folha de trabalho. Para corridas no iSeq, MySeq, MiniSeq, NextSeq ou corridas configuradas utilizando o Local Run Manager e corridas definidas para upload no BaseSpace, a geração de FASTQ e o demultiplex ele vai ocorrer de maneira automática assim que a corrida de sequenciamento for concluída. Agora, nós podemos analisar melhor os nossos arquivos do tipo FASTQ. A análise downstream ela vai depender muito de como queremos utilizar os nossos dados. O Local Run Manager ele é um software gratuito que pode ser baixado e utilizado em um computador, seguindo algumas necessidades específicas, para análise de dados que saem do iSeq, MiniSeq, MySeq e NextSeq. Esse aqui são os módulos de análise atualmente disponíveis utilizando o Local Run Manager. O MySeq Reporter, ele está disponível no MySeq, também pode ser executado em computadores fora do instrumento, e aqui estão os fluxos de trabalho, tanto para DNA quanto para RNA. O BaseSpace, ele tem muitos aplicativos de análise que podem ser usados para análise de dados online. E esses aplicativos, eles são criados pela Illumina, bem como por outros grupos de pesquisa que são hospedados, então, dentro do BaseSpace, para fornecer as opções de análise de dados para vários aplicativos de sequenciamento. Eu também quero chamar a atenção para os fluxos de trabalho utilizando a análise via Dragon. Nós oferecemos vários aplicativos de análise Dragon dentro do BaseSpace, bem como opções offline baseadas em servidor. Aqui, nesse primeiro link, você pode acessar o nosso webinar gravado, que apresenta uma introdução à análise de dados de sequenciamento. Nós temos também um link para o BaseSpace com vários dados públicos que são úteis para que sejam utilizados dentro de um planejamento experimental ou para curiosidades de análise.
Eu também tenho links aqui para opções das análises que nós discutimos hoje. Em resumo, nós discutimos hoje sobre as considerações iniciais para o sequenciamento, incluindo as recomendações para ácidos nucleicos, o objetivo do preparo de uma biblioteca, diferentes métodos de preparo de biblioteca e como determinar o método mais apropriado, o fluxo de trabalho de sequenciamento e como escolher o sequenciador certo para cada projeto, as opções de método de análise, nós discutimos os recursos para aprender um pouco mais sobre NGS, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas no planejamento dos nossos projetos de sequenciamento. Aqui nós temos links para o webinar do suporte do nosso Tech Support, que podem ser encontrados. Nós também temos webinars gravados, temos boletins técnicos que são úteis e temos publicações disponíveis. Nós temos também um guia para iniciantes em NGS e é claro que você sempre pode entrar em contato com o suporte técnico da Illumina via e-mail ou ligando diretamente nesse número de telefone. Muito obrigada por dedicar um tempo de vocês para se juntar a nós hoje e eu espero que essa sessão tenha sido útil para vocês.